O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. No dia 9 de novembro, a chefia da NASA apresentou atualizações ao cronograma de retorno tripulado à Lua no programa Artemis, e a agência agora diz que o primeiro envio de astronautas à superfície não acontecerá antes de 2025. A principal justificativa usada pela agência foram os 7 meses descritos como perdidos por conta do processo imposto pela Blue Origin após a escolha do programa Starship da SpaceX como método para o primeiro pouso lunar tripulado. Mas vale ressaltar que a meta de 2024 sempre foi uma proposta arrojada e provavelmente inviável. Para que esse voo possa acontecer, 2 testes precisam ser bem-sucedidos antes. O primeiro voo tripulado da cápsula Orion, na missão Artemis 2, e o primeiro pouso não tripulado de um Starship na Lua, a ser conduzido pela SpaceX. A missão Artemis 1, precursora não tripulada da Artemis 2, deve partir no primeiro semestre de 2022. A NASA, no momento, trabalha com fevereiro. Será o primeiro voo do superfoguete SLS, que é super potente e super caro. Depois dela, virá a Artemis 2, que neste momento trabalha com um cronograma que não excede maio de 2024. Esse será o primeiro retorno de astronautas à órbita lunar desde as missões Apollo, encerradas em 1972. O Artemis 2 seguirá basicamente a receita da missão Apollo 8, que em 1968 orbitou a Lua antes de voltar à Terra. Já a SpaceX não tem um cronograma para o primeiro pouso lunar de um Starship. Na verdade, há muitas tecnologias a demonstrar antes que isso possa acontecer. A empresa espera fazer um primeiro teste orbital do Starship no começo de 2022. Cássio, sinto assim uma atitude de transparência, né? De finalmente o Bill Nelson, que é o administrador da NASA, tinha prometido um update desse cronograma assim que terminasse o processo lá com a Blue Origin. O processo terminou, ele realmente na semana seguinte vem e faz esse update e fala que, olha, no mínimo 2025, como a gente já especulou semana passada, você até votou 2025 na nossa enquete, eu acho que 2025 ainda é otimista. Mas de toda forma é a data que eles estão trabalhando aí e depende basicamente do Starship funcionar. Agora, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: é desculpa esfarrapada esse negócio do que o processo é que atrapalhou tudo, senão a gente ia conseguir ou não? Olha, Salvador, primeiro, bom que eles tenham dado aí uma atualizada no cronograma, né? Era irreal mesmo, 2024, como estava falando antes, por outros motivos aí, então não ia conseguir chegar a cumprir essa meta. 2025 também parece ligeiramente otimista demais, mas eu quero crer que, sim, vamos falar de 2025, nem que seja 15 de dezembro de 2025 a gente faz esse lançamento. Mas a ideia é que já começa a entrar num patamar assim, um pouco mais crível. Agora, essa história aí deles jogarem a culpa no processo, tem o seu viés de desculpa esfarrapada, mas eu também vejo de um outro jeito mais assim. Os caras resolveram botar, né, um pouco de pressão em cima. Ó, esse cara aqui tá fazendo muita onda, né, tá fazendo muita marola e tá atrapalhando a nossa navegação, né. A gente, se não fosse essa encheção de saco, né, um processo que já tinha sido fechado e levado adiante, nós teríamos cumprido o projeto no cronograma. Então, sim, é uma coisa, né, e como desculpa esfarrapada, e é o inocente útil que pegou para justificar a coisa. Então, tem mais um lance aí do tipo, bom, cada vez que der um revertério aqui por essas questões de justiça, essas questões mais contentosas, eu vou mostrar para todo mundo, vou gritar para todo mundo que é você que está segurando. Porque o quê? Levou um mês esse processo, então parou um mês esse processo e vai atrasar um ano, né? Meio esquisito que seja tecnicamente só isso, né? Até porque o que me dá uma certa aflição é assim, primeiro, o que eu acho que é desculpa esfarrapada é assim, a gente sabe que a SpaceX continuou trabalhando. Eles estão trabalhando lá no Starship, eles ainda têm que fazer a versão orbital, ainda tem um monte de coisa para resolver antes do Starship lunar. Então começa daí. O trabalho de fato não parou. Aliás, um dia antes de entrarem com o processo, a NASA fez um pagamento de 300 milhões para a SpaceX, tipo, vai, começa aí.
E aí, claro, aquela conversinha de não, agora a gente interrompeu e tal, mas é aquela coisa, interrompeu, mas os caras continuam trabalhando lá, tenho certeza, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o outro lado dessa moeda é o seguinte, ainda tem muita coisa que pode dar errado no Starship, ainda tem muita coisa que precisa ser demonstrada, né? E esse foguete, vamos falar a verdade, ele não voou o segundo estágio, né? Fez aqueles voozinhos curtos que são bacanas, a gente se empolga, realmente a manobra do pouso é absolutamente complicada e eles dominaram aquela parte depois de explodir muitos protótipos e tal, mas ainda tem o voo orbital que é muito mais desafiador e depois aquela história toda de reabastecimento em órbita que simplesmente ninguém fez até hoje, ninguém fez com nenhum foguete de nenhum tipo, em nenhuma circunstância, ninguém fez isso. Então assim, tecnologias a serem demonstradas, tudo isso precisa ser demonstrado antes que a SpaceX pouse um Starship na Lua e levante ele de volta para dizer, olha, funciona, e aí sim vão colocar astronautas. 2024 já era irreal, 2025 eu acho extremamente otimista, e eu apostaria para depois. A minha dúvida, e aí eu jogo para você, quero ouvir o que você acha, é assim, a NASA botou todos os ovos na mesma cesta nesse momento. Falou, não, vamos com o Starship, é o nosso único projeto, estamos dependendo disso. Se o negócio não dá certo, se o negócio demora, se o negócio atrasa, como é que eles vão lidar? Eles vão puxar alguém da segunda fila para a primeira fila? Eles vão deixar o pouso lunar mais para adiante e vão focar no gateway, que é o orbital lunar, que eles podem tocar? Qual que você acha que é o plano B, que eles não contam para nós, mas devem ter? Exato. E aí é uma questão bem complicada, né? Porque, veja, se a Starship, né, se a SpaceX, que está na frente de todo mundo, começar a sofrer revés, né, dessa natureza que você está falando, são tecnologias muito complicadas, são tecnologias que não existem ainda, precisam ser provadas e testadas e validadas, né, quando entrar ser humano na jogada. Pode ter um atraso natural de alguns revés, de testa aqui, testa lá. Quando eu acredito no cronograma de 2025, que é aquele método que o próprio Elon Musk tem, né? Que lá, assim, a gente aprende mais quando tem um revertério. Então vai dar duas explosões, 2 revertérios, a terceira vai funcionar. Agora, a questão é que, sim, vai dar um revertério quando for fazer o primeiro teste com o ser humano, né? Aí a coisa não pega muito bem, mas acreditando que nesse esquema de você fazer nesse tipo, aos trancos e barrancos, eu ainda até acredito que em 2025, ou começo de 2026, deve sair alguma coisa. E a questão que você está falando, todos os ovos na cesta. Se essa cesta quebra, o que vai fazer? Vai pegar o segundo colocado? O segundo colocado está anos-luz atrás, para usar um trocadilho aí da área. Não tem, né? Não tem. Aí você vai começar a financiar o que? A New Glenn para poder fazer. Qual vai ser, né, a alternativa? No fundo, isso vai ser empurrado. Né? No fundo, isso vai ser empurrado cada vez mais, vai levar isso mais adiante. Que nem você falou, a alternativa vai ser focar em um estágio intermediário da viagem, como a Gateway, alguma coisa em órbita da Terra mesmo, não, vamos fazer um teste aqui e tal, aí esse teste está demorando muito, na verdade não é nem teste, porque não tem, né, não tem a nave, enfim, eu vejo que sim, que começar a dar muito revés nessas etapas intermediárias, a solução mais provável vai ser continuar com a SpaceX, mas os prazos vão começar a se dilatar. Então aí você vai ver 2027, 28, 30, e esperando até que a nave fique em estágio operacional.